Se qualquer pessoa chegar aqui na minha planilha de Excel, pode alterar tranquilamente os meus dados. Então, posso clicar aqui e alterar qualquer situação de qualquer aluno que eu quiser nessa tabela. Se eu não quiser que isso aconteça, é muito simples. Então, vou clicar aqui fora e vou abrir a área de trabalho do VBA, apertando Alt F11. Uma vez que eu cheguei aqui na área de trabalho do VBA, perceba que eu tenho aqui o módulo 1, e aí dentro desse módulo 1 eu vou escrever uma macro para escrever os meus códigos para proteger a minha planilha e impedir que o meu usuário altere os meus dados. Então eu vou colocar sub proteger, que é o nome que eu quero dar para esses meus códigos, e vou apertar Enter. Uma vez que eu apertei Enter várias vezes, ele deu um espaço e agora eu posso escrever os meus códigos dentro dessa subrotina. Vou clicar aqui e agora vamos pensar no seguinte: a primeira coisa que eu preciso dizer para o Excel é a senha que eu quero colocar para proteger a minha planilha. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada senha. Então, senha vai receber, e aí eu coloco o sinal de igual, vai receber uma senha qualquer. Para escrever a nossa senha, a gente precisa colocar essa senha entre aspas. Então eu vou colocar aspas, e aí dentro dessas aspas eu vou digitar minha senha. Você pode colocar a senha que você quiser, pode ser número, pode ser letra com número. Eu vou colocar aqui, por exemplo, André 123. E aí, uma vez que eu coloquei a minha senha, eu venho aqui na próxima linha de código e agora eu vou dizer para o Excel qual planilha que eu quero proteger. No meu caso, eu quero proteger a planilha 1, porque a planilha 1 tem o nome notas. Então, essa planilha notas, ela tem um endereço de planilha 1. Por isso, eu vou chamar ela aqui nos meus códigos de planilha 1. Planilha 1, e depois que eu coloquei o endereço da minha planilha, eu aperto ponto. E aí, observa que ele me traz várias opções. A opção para que eu possa proteger planilhas se chama Protect. E uma vez que eu coloquei a opção Protect, eu aperto espaço, e aí ele me pede uma instrução aqui chamada Password. Esse password é a senha que a gente precisa colocar dentro da nossa planilha. No nosso caso, a gente já escreveu a nossa senha dentro da variável chamada senha. Então, não preciso vir aqui e escrever André 123. Eu simplesmente vou vir aqui e no lugar da senha eu vou colocar o nome da minha variável que se chama senha. E aí, uma vez que eu coloquei o nome da minha variável que está armazenando o valor da minha senha, eu vou colocar vírgula e vou escrever true, que significa verdadeiro, e depois vírgula e true de novo. Ótimo, vou apertar Enter e com essa linha de código a gente consegue proteger a nossa planilha. Só que eu não quero apenas proteger a minha planilha, eu quero que o usuário ele tenha a condição de digitar a senha para desbloquear essa planilha. Então, para isso, a gente vai colocar uma input box, que seria uma caixa para a gente armazenar informações que o usuário digitar lá dentro, tá bom? E aí, depois que esse usuário digitar as informações dentro dessa input box, eu quero avaliar se o valor que ele digitou é igual à senha que eu coloquei dentro da minha planilha. Porque se for igual, quer dizer que ele digitou a senha certa, então eu quero que ele libere a opção para editar as informações dessa planilha. Caso contrário, caso os caracteres que ele digitou dentro da minha input box não seja igual à senha que eu coloquei na minha planilha, então ele vai exibir uma mensagem dizendo que essa senha está errada. E aí, para armazenar o valor que está dentro dessa input box, o valor que o nosso usuário vai digitar, a gente vai usar aqui uma variável chamada valor. E aí, depois que eu coloquei o nome da minha variável, vou colocar o sinal de igual, que significa que ela vai receber um valor, e agora eu vou chamar a minha input box. Uma vez que eu selecionei a opção Input Box, eu vou abrir, fechar parênteses, e aqui dentro desses parênteses eu vou abrir e fechar aspas. Agora, dentro dessas aspas, eu vou escrever o título da Input Box, ou seja, qual o título que eu quero que apareça dentro dessa caixa onde o meu usuário vai digitar informações para mim. Então, eu quero que apareça um título chamado Digite a senha. E aí, uma vez que eu coloquei o título da minha input box, eu vou vir na próxima linha de código e agora o que eu preciso fazer é avaliar se o valor que o meu usuário digitou dentro da input box é igual ao valor da minha senha. Se o valor que o usuário digitou dentro da input box for igual à minha senha, quer dizer que ele digitou a senha certa e aí eu quero desproteger essa planilha que já está protegida logo aqui no início. Mas se o valor que ele digitou dentro da input box for diferente do valor da minha senha, então eu quero que ele mostre uma mensagem para esse usuário dizendo que a senha que ele digitou está errada. E aí, como é que a gente diz se dentro do código VBA? A gente vai falar isso com a instrução if,
que significa literalmente se. Então a gente coloca if, ou seja, se o quê? Se o valor, então a gente coloca o nome da variável valor, for igual à minha senha, e eu coloco espaço, então, e aí como é que eu falo? Então, eu coloco a instrução then. Então, o que eu quero que faça? Se o valor for igual à minha senha, então eu quero que ele desproteja essa minha planilha que eu protegi nessa linha de código aqui. E aí, qual a instrução que a gente coloca para desproteger essa planilha que já está protegida? A gente vai colocar a instrução planilha 1, que é o nome da planilha que está protegida e que eu quero desproteger, ponto. E aí, ao invés de colocar protect, que protege a planilha, eu vou colocar oneProtect. Selecionei a opção oneProtect, agora eu vou colocar espaço, e aí ele está me pedindo a senha para me desproteger essa planilha. A senha está armazenada dentro da minha variável chamada senha. Então eu vou colocar aqui só o nome da minha variável, e com essa linha de código eu consigo desproteger essa planilha caso esse usuário digite um valor que seja igual à minha senha. Mas se o usuário digitar um valor que seja diferente da minha senha, quer dizer que ele digitou um valor errado. Então, se o usuário digitar um valor errado, eu quero que ele mostre uma mensagem para esse usuário dizendo que a senha está errada. E aí, para a gente dizer caso contrário, ou seja, se o valor não for igual à senha, eu quero que ele mostre uma mensagem para esse usuário, a gente vai utilizar a instrução else. Else significa se ou caso contrário. Caso contrário, essa primeira condição aqui, que é valor igual a senha, não seja atendida, então eu quero fazer uma determinada ação. E aí eu quero exibir uma MainSetBox para ele, dizendo que a senha que ele digitou está errada. Então eu vou apertar espaço e vou colocar aqui MainSetBox. Uma vez que eu coloquei a instrução MSGBox, que é MainSetBox, eu vou abrir e fechar parênteses. E aí dentro desses parênteses eu vou abrir e fechar aspas. Agora, dentro dessas aspas, eu posso colocar a mensagem que eu quero que apareça para o meu usuário caso ele tenha digitado uma senha que não seja igual à senha que eu coloquei dentro da minha planilha. Então, eu quero que apareça a seguinte mensagem: a senha está errada. Pronto. Com esse código, a gente consegue proteger a nossa planilha e fazer com que o usuário armazene informações dentro da input box e avaliar se essa informação que ele digitou dentro da input box é igual à senha que a gente deu para a nossa planilha. Só que ainda falta uma coisa. Eu quero proteger essa planilha assim que eu abrir esse arquivo de Excel. Então, por exemplo, se eu mandar essa planilha para alguém, assim que ele abrir esse arquivo de Excel, eu já quero que ele mostre essa senha na tela para que o usuário possa entrar, dependendo dos caracteres que ele digitar dentro da input box. E aí, para mim rodar um código toda vez que o meu arquivo abre, eu preciso colocar ele dentro de um evento. Então, eu vou vir aqui nessa opção, esta pasta de trabalho, vou dar 2 cliques. E aqui nessa opção geral, eu vou clicar aqui nessa caixinha e vou selecionar a opção Workbook. Observe que ele abriu aqui para mim 2 linhas de código, que é Workbook Open. Ou seja, tudo que eu colocar entre Private Sub e End Sub vai ser executado toda vez que esse workbook, ou seja, essa pasta de trabalho, esse livro de trabalho for aberto. Então, toda vez que esse arquivo de Excel for aberto, ele vai executar um determinado código. E aí, qual o código que eu quero executar toda vez que esse meu arquivo de Excel for aberto? É aquele código que a gente criou lá no módulo 1. E para a gente chamar um código de outro módulo, a gente usa uma instrução call. Essa instrução significa literalmente chamar alguma coisa. No nosso caso, a gente quer chamar uma macro, um código. E aí a gente aperta espaço e agora a gente vai colocar o nome do código que a gente quer chamar. No meu caso, eu coloquei o nome do código de proteger. Pronto, com essa linha de código, a gente vai conseguir rodar essa macro toda vez que esse arquivo de Excel for aberto. Agora eu vou voltar lá na minha pasta de trabalho do Excel. E aqui nessa pasta de trabalho do Excel, você precisa criar esse botão, que é muito simples, lá em Formas. E depois que você criar esse botão, você vem nele, aperta com o botão direito do mouse e vem aqui na opção Atribuir Macro. Clica nela e aí perceba que aqui está todas as macros que a gente criou. No meu caso, só tem uma que se chama Proteger. Então, eu vou selecionar essa opção Proteger, vou apertar em OK e vou apertar aqui fora para desmarcar a seleção desse botão. Agora, toda vez que eu apertar nesse botão, ele vai exibir uma input box para o meu usuário digitar caracteres lá dentro e ele vai avaliar
se os caracteres que ele digitou lá dentro é igual à senha dessa planilha. Então eu vou dar um clique nesse botão, e aí perceba que ele mostrou para mim aqui uma input box. Então eu vou vir aqui, por exemplo, e vou digitar Maria. Lembra que Maria não é a nossa senha, porque a nossa senha é André123. E aí eu vou clicar em OK. Perceba que a senha está errada e ele já mostrou a mensagem aqui para o usuário. A senha está errada. Vou apertar em OK. E aí perceba que se eu tentar vir aqui e editar informações da minha planilha, se eu der 2 cliques, ele vai dar um erro, ele vai mostrar que essa planilha está protegida. Vou dar um OK aqui e vou apertar novamente nesse botão para me digitar a senha. E agora eu vou colocar a senha correta, que se chama André123. Essa é a senha correta. Quando eu apertar aqui em OK, perceba que agora eu posso vir aqui na minha planilha, em qualquer célula, dar 2 cliques e alterar qualquer informação dessa planilha. Vou clicar aqui fora e aí eu vou salvar essa planilha. E agora eu vou fechar esse arquivo para que quando a gente abrir esse arquivo, ele possa mostrar essa input box para o meu usuário poder inserir informações dentro dela para ver se ele sabe ou não sabe a senha da nossa planilha. Então eu vou fechar aqui. E agora eu vou vir aqui no meu arquivo que se chama Dica 4 e vou abrir ele, que é lá onde está a nossa planilha que a gente colocou o código para protegê-la toda vez que a gente abrir um arquivo de Excel. Vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. E aí perceba que quando eu abrir o meu arquivo de Excel, ele já mostrou aqui para mim a minha input box. Ele vai mostrar também para o usuário que você enviar essa planilha. E agora eu vou colocar aqui uma senha errada novamente, só para a gente ver se está funcionando realmente esse código. Vou colocar aqui, por exemplo, Rafael, que não é o nosso código, porque o nosso código é André123. Vou apertar em OK. E aí ele diz para mim que a senha está errada. Vou apertar em OK e eu ainda não consigo alterar nada dentro dessa planilha. Vou clicar aqui em OK e vou tentar digitar a nova senha, só que agora eu vou digitar a senha correta. Então a nossa senha é André123. Agora eu vou clicar aqui em OK. E aí perceba que ele não mostrou a mensagem dizendo que a senha estava errada. Então quer dizer que deu tudo certo. Vou vir aqui, vou dar 2 cliques em qualquer célula e perceba que agora eu consigo alterar as informações dessa minha planilha. Então assim você pode utilizar Input Box para colocar senhas dentro das suas planilhas e fazer uma interação super bacana com seu usuário.